com certeza eu teria que trazer para vocês uma convidada muito especial, Camila, que é correspondente bancária há mais de 10 anos, especialista em financiamento, nossa parceira, que sempre traz para a gente as melhores informações, as melhores condições. E para você que é cliente, tem que ouvir tudo que Camila tem para dizer sobre financiamento e entender, porque esse é o melhor momento para você financiar seu imóvel. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito produtivo e você que vai assistir esse vídeo vai sair com todas as informações pronto realmente para assinar seu contrato, né, Camila? Exatamente. Obrigada, Glaze. É sempre um prazer estar aqui e passar todas essas informações para os nossos clientes e mostrar para eles realmente a importância de saber sobre o financiamento habitacional, de saber sobre o financiamento da Caixa, porque apesar de tudo a gente ainda tem aí praticamente no Minha Casa Minha Vida quase mais de 95% dos financiamentos são feitos na Caixa. Então isso é muito importante para você, cliente, que está querendo realizar o sonho da sua casa própria, que está querendo sair do aluguel. É muito importante saber sobre o financiamento, saber o que a gente pode fazer, né, como cliente para melhorar as nossas condições e realmente tirar aquele sonho do papel, que é sair do aluguel e ir para o seu imóvel próprio. Muito bom. E Camila, para começar, o que a gente poderia dizer ao cliente sobre esse é o momento ideal dele comprar um imóvel pela Caixa, principalmente o cliente de primeiro imóvel, o cliente do Minha Casa Minha Vida, porque 2025 é o ano dele. Exato, veja, é sempre o que a gente diz, né? O momento ideal foi ontem, né? Então, se foi ontem, hoje a gente não pode perder essa oportunidade. A gente tem que verificar realmente que hoje, no Minha Casa Minha Vida, a gente tem vários tipos de benefícios e exclusivo temos o benefício do Morar Bem aqui em Pernambuco, que é R$20 mil, fora o subsídio federal. Então, sem dúvida, hoje é a melhor oportunidade para o cliente estar aderindo ao seu imóvel. Tanto que se enquadra no Morar Bem ou aquele que não se enquadra, a gente perceber, né, que temos juros bastante atrativos e que o melhor momento é o agora. Então não perca a oportunidade. Se você está aí se planejando, se está imaginando, não vou comprar agora para ter um cenário melhor, para ter uma condição melhor, não existe algo no futuro que seja melhor do que o agora. Então não percam, é o que a gente fala assim, não percam a oportunidade. Venham aqui na CRN e veja aquele imóvel que cabe dentro do seu orçamento e dentro do seu bolso. Ô Camila, e já pegando esse gancho de subsídio, é uma dúvida que os clientes sempre trazem muito. A gente divulga muito, né, que o subsídio ele é até R$55 mil, mas como é que funciona o subsídio para a Caixa? Quem é o cliente que ganha o máximo de subsídio? Quem é o cliente que ganha menos? Quais são as regras para ter esse subsídio? Tem muita gente que pergunta assim, se eu tiver mais de um filho, eu vou ter mais subsídio? Se eu tiver alguma deficiência, eu vou ter mais subsídio? Explica um pouquinho para a gente como é que funciona em relação a isso. Bom, na Caixa, a gente tem 3 faixas, né, dentro do Minha Casa Minha Vida. A gente tem a faixa 1, a faixa 2 e a faixa 3. Cada tipo dessa faixa, ele vai ter um percentual, uma renda que se enquadre, um valor do imóvel também que se enquadre dentro dessa faixa. E aí a gente pode dizer que para a questão do subsídio, a gente vai ter o maior subsídio aquele cliente que tem a menor renda. E às vezes acontece que, por exemplo, aqui em Caruaru, a menor renda você não consegue viabilizar uma compra de um imóvel aqui em Caruaru. Pode ser que em outra cidade você consiga. Mas vamos supor, a faixa 1, ela vai ali para aqueles imóveis de até 190 mil e aquela renda ali que fica em torno de 2.200. Então, mesmo assim, o 2.200 não consegue os R$55 mil de subsídio. Quem vai conseguir os R$55 mil de subsídio é aquele cliente que está ali entre R$1.500 e R$1.600. Mas com essa renda, a gente não consegue viabilizar para comprar um imóvel aqui em Caruaru, que é o nosso foco. Por isso, né, que às vezes os clientes não entendem o porquê eles não conseguem esse subsídio. O subsídio também era determinado pela questão de dependente. Então, se você tem um filho, você vai ter esse subsídio maior. Se você está comprando com outra pessoa, se você é casado e tem esse dependente, você vai ter um subsídio maior. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que todo mundo vai ter 55 mil. Quanto menor a renda, é o que a gente fala, quanto menor a renda, maior o subsídio. Mas a gente também tem que verificar
se realmente você possui essa renda. Às vezes o cliente quer botar uma renda menor para conseguir o subsídio e isso não é permitido. A gente tem que, de fato, trabalhar com a verdade e a gente tem que mostrar realmente o quanto a gente ganha para a gente não ter problemas futuros, até porque a gente está lidando com um subsídio que é federal. Então, a gente não pode ter omissões de renda, a gente não pode focar só no subsídio, a gente tem que focar na realidade. Ô Camila, e já pegando esse gancho aí que você falou de dependentes, quem pode ser dependente? Porque também isso é uma dúvida de muita gente. Quem pode ser meu dependente? Se é só filho, se é só marido? Qual é a regra que a Caixa utiliza hoje para a pessoa poder entrar no financiamento como dependente? E uma dúvida também que o pessoal sempre traz é, esse dependente, ele entrou no financiamento hoje como dependente de alguém, futuramente ele pode ter o imóvel dele? Veja, sobre essa questão de financiamento, a gente pode falar sobre as regras que estão hoje. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que a Caixa ela vai percebendo muito o mercado e as regras também elas mudam. Então, é muito importante a gente estar atualizado, né? Quando a gente tiver essa percepção de querer comprar um imóvel, que a gente realmente pesquise as regras atuais. Hoje, a regra atual diz que até um parente de até terceiro grau consegue ser dependente. Mas o que de fato é ser dependente? Dependente é depender exclusivamente do participante. Então, por exemplo, eu estou querendo comprar um imóvel e, por exemplo, minha mãe depende de mim. Isso quer dizer o quê? Que ela não possui nenhuma renda, que ela depende da minha renda para viver. Então, esse é o ser dependente. Ah, Camila, mas a minha mãe é casada com meu pai e meu pai tem renda. Pronto, então sua mãe é dependente do seu pai. Da mesma forma, Camila, eu tenho um irmão e esse irmão depende de mim. Depende mesmo? Ele mora com você? E aí também existem as regras de tempo de moradia. Se eu tenho um irmão e esse irmão é meu dependente, é maior de idade, é meu dependente, e esse irmão ele tem que comprovar que já mora comigo há mais de 2 anos e comprovar com o comprovante de residência válido, né, que é o que a gente diz que são CELP, Compesa, fatura de cartão de crédito de 24 meses atrás, esse irmão fazer uma declaração de próprio punho informando que não possui nenhum tipo de renda, nenhum tipo de vínculo e que depende realmente desse irmão, que é o participante, comprar. Então, a gente tem sim, a gente pode até terceiro grau, tem situações de primos também poderem ser dependentes, porém a gente tem que ter essas comprovações de que a gente já mora com essa pessoa há mais de 2 anos, que essa pessoa não trabalha e não ganha nenhum tipo de renda, tá? Para a gente poder colocar como dependente. Então, certas questões, por exemplo, a gente tem que obedecer a regra. Então, ter a moradia, né? Morar há mais de 2 anos com a pessoa e não possuir nenhum tipo de renda e depender de fato financeiramente, né? Do participante. Ô Camila, e no caso, por exemplo, de eu entrei como dependente da minha irmã, e depois eu quero comprar o meu imóvel, se eu fui dependente dela, eu posso? Se você foi dependente dela, você vai poder. Até porque naquele momento ali que sua irmã comprou o imóvel, você dependia financeiramente dela. Então, claro que você poderia estar estudando, então não tinha como trabalhar. Quando você terminou seus estudos e foi trabalhar e agora pode comprar o seu próprio imóvel, você vai conseguir. E você vai conseguir pelo Minha Casa Minha Vida e ter direito ao subsídio, tá? Então, quem foi dependente, a gente tem que saber separar o que é dependente e o que é participante. Se eu sou dependente financeiramente de alguém, eu posso, depois que eu tiver renda, comprar o imóvel e ter os mesmos benefícios. Agora, se eu fui participante, que é aquele que assina o contrato, mesmo que sem renda, ele não vai poder. Ele vai ter que comprar em outro tipo de financiamento que a Caixa dispõe. Normalmente, essa questão do participante sem renda é quando acontece muito um casal, né? Isso, às vezes um tem renda, o outro não tem, entra como participante. Entra como participante, Sim. Geralmente vamos supor assim, né, 2 namorados que já estão pensando em se planejar para casar e querem comprar um imóvel, e aí só um deles tem renda, aí eles podem fazer uma união estável, tá? E eles 2 podem comprar esse imóvel. Porém, se no meio do caminho houver uma separação, essa pessoa que entrou no financiamento sem renda, ela não irá poder ter mais
o subsídio, né, os benefícios, tá? Para a compra de um segundo imóvel, de um próximo imóvel. Então, a gente tem que ter muito cuidado e ter clareza o que é dependente e o que é participante. Dependente não assina contrato caixa, participante assina. Ô Camila, pegando esse gancho também, tem uma coisa que acontece muito, que é, às vezes tem clientes que são casados no civil, mas um deles tem a certidão de nascimento. Por algum motivo, a certidão não ficou no cartório. E às vezes acontece de ter, quando soma a renda dos dois, ser uma renda alta. E às vezes esse cliente achar que ele pode comprar como solteiro porque tem a certidão de nascimento e meio que fazer uma omissão da certidão de casamento. Como é que a Caixa fiscaliza isso? Existe aí, a gente sabe que não pode, que isso é uma omissão de algo ali. Chega um momento que isso vai ser verificado, mas eu acho que é importante a gente também falar isso para o cliente, porque a certidão de nascimento, a partir do momento que ele casa, perde a validade. Em relação ao financiamento, como é que fica isso? É o que a gente falou anteriormente e vale salientar. A gente precisa trabalhar com a verdade e com a clareza. A gente está lidando com o financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal, que são recursos do governo federal. Então, se tiver algum tipo de informações que não condiz com a realidade, esse cliente ele vai sim sofrer penalidades, tá? De estar omitindo essas informações. Se eu sou casada civilmente, eu sou casada civilmente. Essa certidão de nascimento não era nem para existir mais. Então, a partir do momento que se há o armazenamento dessa certidão de nascimento para se utilizar dessa situação, você já está ali, de fato, cometendo um crime. Você está omitindo ali a sua real posição. Então, gente, independentemente de você ter ou não uma certidão de nascimento, você não pode omitir a sua posição para fazer compra. Ah, Camila, mas eu conheço alguém que fez. Pronto, pode ter dado certo naquele momento, mas pode ter certeza que em algum momento, em uma verificação da Caixa, vai ser descoberto, tá? E a Caixa ela vai chamar esse cliente vai responder por isso e ele simplesmente, se ele teve algum tipo de benefício, esse benefício vai ser retirado. Então, é muito importante, né, que o cliente trabalhe com a clareza, não só sobre o estado civil, mas como questões de renda também, sobre até mesmo a questão de dependentes, às vezes quer, dar algum jeitinho, a Caixa ela consegue rastrear, às vezes demora, mas ela consegue, e o cliente vai sofrer as devidas penalidades, né, perante a justiça sobre essa fraude aí que ele está cometendo, porque isso é uma fraude. A partir do momento que estamos dizendo que sou casada civilmente e estou querendo aderir a um imóvel como solteira, isso é uma fraude de Estado Civil. Então, você vai responder a um processo e você pode ter penalidades severas em relação a isso. Então, muito cuidado. Não só serve, né, para você, cliente, ter essa concepção e de situações, se alguém chegar, não, mas você pode fazer, não faça aquilo que você sabe que não é correto. Isso é o principal. Ô Camila, quando tu fala que esse cliente perderia os benefícios, basicamente seriam os benefícios, por exemplo, além das penalidades que ele teria que sofrer, ele perderia, por exemplo, o subsídio que vai para o saldo devedor dele. Que vai para o saldo devedor dele. Tem mais algum caso que o cliente corre o risco de perder esse subsídio em algum momento e ir para o saldo devedor por algum motivo? Por exemplo, a Caixa descobriu algum fraude de renda, algum fraude de... O que é que levaria o cliente a perder o benefício e esse benefício para o saldo devedor? Pronto, geralmente a gente tem essa situação, né, do cliente ele ser casado e tentar fraudar para comprar só, porque, enfim, sobre questões de renda ou porque aquele companheiro ali está com um nome restrito, então não daria para comprar. E também a gente vê muitas situações de clientes que, por exemplo, eles possuem duas rendas. Por exemplo, às vezes acontece muito assim, com profissões tipo da área de saúde, que às vezes você trabalha em vários hospitais, por exemplo, e às vezes esse cliente só apresentar um dos contra-cheques para ter um subsídio maior, como eu falei, né? Quanto menor a renda, maior o subsídio. Então, às vezes o cliente ele só
só apresenta uma das rendas que ele tem, e aí a Caixa consegue enxergar isso. Mais uma vez, a gente está tentando enxergar isso cada vez mais cedo, para que o cliente nem chegue a assinar o contrato com a Caixa, mas já aconteceu do cliente assinar o contrato com a Caixa só apresentando uma renda, e numa auditoria da Caixa a gente verificar que esse cliente tinha duas rendas. Então a Caixa chama esse cliente, retira o subsídio, acrescenta esse subsídio no saldo devedor dele, e ele vai ser penalizado lá, ele vai ter uma marcação lá na Caixa de que ele não agiu corretamente. Então isso pode prejudicar o cliente, por exemplo, a tentar tirar um outro imóvel, tá? Mais na frente. Então é bom a gente ter cuidado em relação a isso, que não é porque com o meu vizinho deu certo entre aspas, porque pode vir ainda a ter essa verificação, a Caixa chamar essa pessoa, depositar lá aumentar o saldo devedor, né, que é retirando o subsídio, e ele responder por isso. Então, não façam. Se eu tenho duas rendas, a minha realidade são duas rendas. Sempre apresentar toda a documentação de renda, de estado civil, verídicas, porque senão você vai ter penalidades futuras, e é algo que a gente não quer. A gente nem quer prejudicar você e nem quer prejudicar todas as pessoas que estavam envolvidas ali na assinatura do seu contrato. O Camila, acontece muito, às vezes, a gente receber cliente, por exemplo, que tem uma renda numa empresa privada e uma renda em prefeitura. E aí, às vezes, um amigo, um parente comprou um imóvel omitindo essa renda de prefeitura, porque é contrato, Sim. Muitas vezes recebe em outro banco e quer omitir. Então, esse seria um dos casos que o cliente correria esse risco. A gente tem realmente que usar essa renda, tanto da empresa privada quanto da prefeitura. Isso acontece muitas vezes quando o cliente quer diminuir parcela. Sim. A gente percebe que quando ele tem duas rendas, a parcela vai ficar um valor. Se ele apresenta só uma renda, a parcela fica mais baixa. Em relação a isso de parcela, como é que funciona? Quais são as considerações do banco para liberar determinado valor de parcela? Porque tem aquele cliente também que acha que a parcela dele vai ficar igual a parcela do amigo, igual a parcela de um parente que comprou. E a gente sabe que a parcela é individual, por mais que estejam comprando o mesmo imóvel, o imóvel seja o mesmo preço, mas os valores ficam diferentes de uma pessoa para outra. E muitas vezes o cliente não entende isso. Por que a parcela, a entrada do subsídio fica diferente do meu amigo? O que é que a Caixa leva em consideração e como é determinado isso? Voltando, a gente tem 3 faixas, né, de renda e de valores de imóvel, faixa 1, faixa 2, faixa 3. Cada faixa dessa, ela vai ter uma taxa de juros diferente. Então, se eu tenho, lembrando que quando a Caixa faz toda a análise, não é só de renda, a Caixa verifica a idade, a Caixa verifica se tem mais pessoas comprando esse imóvel, a Caixa ela faz toda uma verificação do perfil do cliente. Então, eu posso ter a mesma idade, eu posso ter a mesma renda, mas minha situação, quando o meu irmão, por exemplo, para aquele mesmo imóvel, pode ser totalmente diferente, porque ela vai verificar o meu nível de comprometimento também com o mercado. Então, não é porque o meu irmão, ele aprovou tudo certinho que eu vou aprovar, porque provavelmente eu tenho um nível de comprometimento com o mercado diferente dele. Às vezes eu acabo gastando mais que ele, e a Caixa ela consegue verificar isso. Então, vai ser praticamente assim, são situações bem difíceis, bem diferentes de a gente ter tudo igual. Não vai ocorrer, primeiro, porque se eu tenho uma renda diferente, já vai ser diferente o valor da minha prestação. Se eu tenho, por exemplo, um comprometimento diferente com o mercado, que é que eu digo? Gastar mais, eu ter mais financiamento, vai ser diferente. Questões de entrada também nunca vai ser parecido, porque vai depender de fato do quanto a Caixa vai liberar e o quanto a Caixa vai analisar o seu perfil. Então a Caixa faz análise disso tudo. Às vezes a gente tem a mesma renda, mas idades diferentes. Também impacta no valor da prestação, porque se eu tenho idade diferente, o valor da seguridade que vale na nossa prestação, ela vai ser diferente, então isso vai gerar um valor a mais, diferente do meu irmão, um exemplo, tá? Então a gente tem que entender essas situações. Cada cliente, ele vai ser único para a Caixa. Então cada cliente, ele vai ter uma história diferente. Então um valor de entrada diferente, um valor de prestação diferente.
É muito importante o cliente ter ciência disso. Ô Camila, e falando dessa parte de seguros, como você disse que o seguro ele influencia no valor de parcela, quais são os seguros que o nosso cliente tem na hora de fazer um financiamento? A gente sabe que às vezes algumas pessoas têm certo medo de, eu vou comprar um imóvel hoje, eu tenho essa renda, eu tenho esse emprego, mas eu sou inseguro de como vai estar o amanhã, e se eu perder meu emprego, o que que acontece com o imóvel? Então, o que que a gente pode levar de segurança para o cliente, para ele entender que ele pode sim fazer um financiamento, que ele vai estar resguardado de algumas coisas, tanto em relação a seguros que pagam na parcela, quanto em relação a carência, se ele perder emprego, como é que funciona? Veja, todo o financiamento habitacional, tá? Sendo na Caixa ou em qualquer outro tipo de banco, os bancos privados, por exemplo, tem que ter a seguridade que a gente chama o DIF e o MIP. O DIF é referente a danos estruturais e o MIP é sobre morte e invalidez. Então, essa seguridade está já na prestação do cliente, tá? Em que ela assegura aquele cliente ali, se acontecer algo que vinha a óbito naquele cliente, essa dívida não passa para os herdeiros, então o imóvel é quitado. E sobre os danos, invalidez também. Às vezes a gente acha que a seguridade é só em caso de morte. Mas se o cliente no meio do caminho, ele tem algum acidente, um exemplo, no trabalho, ou tem algum acidente que venha o deixar inválido, e ele consegue comprovar isso através do INSS, por exemplo, ele abre uma demanda para a Caixa informando que ele foi contestado como inválido, e aí a Caixa também vai quitar o saldo devedor dele e ele vai ficar com o imóvel quitado e sem a obrigação do pagamento das prestações. A mesma coisa vai acontecer com o DIF, que é sobre danos estruturais. Então, o DIF também é importante, porque às vezes a gente compra de uma construtora e durante todo o percurso do financiamento, o cliente pode utilizar dessa seguridade se ele observar alguns vícios de construção, algo que venha a danificar o seu imóvel. Então, ele chama essa seguridade, a seguridade faz toda a análise. Claro que se não houver ações externas, porque às vezes o cliente faz uma reforma na casa e ele contrata uma pessoa que não é tão competente, um exemplo. E essa reforma vai danificar esse imóvel. Então a Caixa também bota essa responsabilidade para o cliente. Se foi alguma ação externa, tá? A Caixa ela não vai cobrir essa situação. Então é muito importante, né? Assim, quando a gente recebe nosso imóvel, a gente sabe que às vezes a gente tem que fazer alguns tipos de reparo, é uma cisterna, é um muro, às vezes você quer aumentar ali, ampliar aquele imóvel. Não é que você não pode, você pode, porém, tem que ser com pessoas de confiança para que não venha causar um prejuízo para você mais lá na frente. E aí, se vir causar esse prejuízo, a Caixa não vai conseguir lhe auxiliar, porque se ela conseguir comprovar que foi questões dessa reforma que você fez, que não foi com pessoas competentes, um exemplo, e está danificando hoje o seu imóvel, você perde, você não vai ter direito a esse seguro. Camila, no caso, por exemplo, do seguro MIP, que é o morte ou invalidez, se tiver mais de um participante no financiamento, é um casal, e acontece alguma coisa com um dos dois, o que é que, por exemplo, é um casal, um deles ficou inválido, como é que fica o financiamento? Pronto, a gente tem que observar, foi ótima essa sua pergunta, porque se ambos participaram financeiramente do financiamento, por exemplo, eu estou comprando eu e meu marido e nós dois temos renda. Então a Caixa ela vai fazer ela vai observar qual é a porcentagem que aquela renda ali está influenciando na prestação. Então, por exemplo, vamos supor que eu tinha R$1.000, meu marido também tinha R$1.000. Então, ele vai ficar com 50% e eu vou ficar com 50% responsável de pagamento daquela prestação. Então, se vem acontecer algo comigo, não é o imóvel todo que vai ser quitado. Vai ser quitado a parte que eu entrei com renda. Então, se eu vir a ficar inválida, eu entro com recurso na Caixa e 50% do imóvel vai ser quitado. Então, exemplo, se eu tinha uma prestação de R$600, essa prestação vai valer agora 300, porque quem ficou inválida foi Camila e não o esposo. Agora, se vir a acontecer algo com os dois, aí sim o imóvel é todo quitado e é passado para os herdeiros. Camila, são todos os casos que são assim? Não. Às vezes acontece da gente se casar, né?
e só um possuía essa renda e o outro entrar sem renda porque de fato não trabalha. E se vir acontecer alguma coisa com esse que era o provedor, que esse que era o único responsável para pagamento daquela prestação, aí sim o imóvel é todo quitado. E se acontecer alguma coisa com aquela pessoa que não entrou com a renda? Não. Então aí a Caixa realmente não entrou renda, não tinha responsabilidade nenhuma sobre o imóvel, a prestação fica normal. Não há nenhum, a Seguridade não vai cobrir, porque ela cobre para aquele que participou efetivamente de com renda. né? Ô Camila, e no caso do seguro DIF, que é o seguro de danos estruturais, danos físicos. Isso. Quando é que esse cliente pode perder esse seguro ou ele não perde? Ele reformou o imóvel, recebeu lá o imóvel, reformou, fez um muro, uma cisterna, trocou cerâmica. Mesmo assim, o imóvel dele continua no seguro ou o fato dele ter reformado, ele já perde? Não, ele reformou, ele não perde. O que faz o cliente perder o seguro é eu fazer alguma alteração estrutural na minha casa, certo? Sem estar com o auxílio de pessoas que saibam o que está fazendo, e aí essa modificação estrutural danificar a casa e a Caixa verificar que foi por conta e comprovar, né? Porque não é só, eu fiz uma reforma, Camila, não vou ter mais direito. Não, você vai chamar a Caixa e ela vai fazer o levantamento, ela vai fazer o estudo. Dentro desse estudo, ela vai verificar se sua modificação causou algum dano e através desse dano foi que ocorreu aquela situação, tá? E aí, nesse caso, a Caixa comprovando, você de fato não vai conseguir ser assegurado, tá? Mas se a Caixa faz um levantamento e verifica que realmente aquilo ali que está acontecendo foi algo que a construtora ou que foi um vício de construção, a Caixa vai assegurar. Não quer dizer que você, aumentando um muro, fazendo uma cisterna, trocando cerâmica, você vai perder esse seguro, não. Você vai ter o seguro tranquilamente. Agora, se mexeu na estrutura da casa e veio acontecer algo estrutural, aí sim a Caixa vai verificar se foi da construtora parceira ou se foi o intermédio de terceiros que ocorreu aquela situação. Ô Camila, esses seguros, eles são para o resto do financiamento, o resto da vida, digamos assim. Quem comprou um imóvel hoje em 35 anos, durante os 35 anos ele vai estar ali pagando o seguro dentro da parcela dele. Esse seguro é obrigatório, o cliente tem escolha, como é que funciona? Esse seguro, como eu falei, é obrigatório tanto na Caixa como em qualquer outro tipo de financiamento habitacional. Ele é regulamentado por leis, que é obrigatório. Qualquer cliente que for aderir esse financiamento, ele vai ter que pagar esse seguro até a quitação do imóvel. Então, ele vai ter validade até eu quitar o meu imóvel. Quitei meu imóvel, eu não vou ter mais direito à seguridade. Então, o seguro ele vale até a quitação. Quitou junto à Caixa, né? Agora você não vai ter mais dívidas, o imóvel não vai ser mais alienado. Então, ali você não vai ter mais esse seguro, vamos supor assim, protegendo ali a sua família e o seu imóvel. Vamos para uma pergunta polêmica. A gente sabe que esses seguros, ele acontece depois que o cliente já está pagando financiamento, né? Mas o cliente que compra um imóvel em construção, na planta, lançou agora, o cliente quer pegar mais barato, quer pagar um sinal menor, uma parcela menor, ele tem aquele medo de, e se a construtora não entregar? E se a construtora sumir? O que é que acontece? Como é que o cliente está assegurado enquanto o imóvel está em construção, que é o nosso querido seguro de obra? Isso. A gente tem que entender, né, sobre a situação de que é um empreendimento Caixa. Primeiro, você tem que saber que você está comprando um empreendimento Caixa, porque às vezes acontece, né, de você comprar um imóvel na planta e só vai assinar o contrato com a Caixa depois que esse imóvel estiver pronto. No empreendimento Caixa, não. Você compra um imóvel na planta e assina o contrato na planta. Então, você assina o contrato da Caixa ali e vai receber daqui a um determinado tempo. Quando você faz essa compra na planta, você já tem a vantagem porque você está comprando com um preço abaixo, né? Porque você está comprando exatamente na planta. Você tem um benefício porque você vai ter aquele período ali de parcelamento. E o principal, ao assinar o contrato com a Caixa,
esses juros de obra, no caso essa seguridade, você já está pagando ali sobre morte e invalidez, tá? Então, se Deus o livre, no período de obra acontecer alguma coisa com você, já vai ser quitado. Então, não é necessário eu receber o imóvel. Se eu tiver alguma situação de morte ou invalidez durante o prazo de obra, a gente já consegue fazer essa quitação mesmo estando na obra. Então, isso já é mais uma garantia que o cliente tem. E o principal, quando a gente compra esse imóvel na planta, que assina um contrato com a Caixa está ali atestando que, independente do que acontecer com a construtora, você vai receber seu imóvel, que não é o que acontece às vezes quando a gente compra um imóvel na planta e só vai receber daqui a um tempo, e só depois que o imóvel estiver pronto é que você assina com a Caixa. Nessa situação, por exemplo, a Caixa ela não está garantindo ali nada. Então, se Deus o livre acontecer alguma coisa com essa construtora, você vai ter que entrar na justiça, você vai ter que ir procurar seus direitos. Já quando você compra esse imóvel na planta e assina esse contrato, enquanto o imóvel está na planta, se acontecer algo com a construtora, a Caixa ali ela vai garantir a você a entrega do imóvel. A Caixa não vai deixar você desamparado e você vai ter seu imóvel sim, independente da construtora. Ô Camila, eu acho que é muito importante a gente falar disso, de evolução de obra, porque a gente sabe que ainda é uma resistência muito grande, né, de quem compra imóvel na planta, ter esse medo da evolução de obra. Em algum momento se criou que a evolução de obra é algo ruim, é um dinheiro que não volta para o cliente, mas o cliente precisa entender isso, que ele está ali tendo garantias. Hoje a gente não tem garantia de nada. Todo dia surge uma construtora nova. Isso. E quando a gente tem empreendimentos que são vinculados de imediato à Caixa, o cliente já tem esse seguro. Por qualquer coisa que venha acontecer, ele sabe que vai ter ali a garantia do imóvel entregue do jeito que foi prometido. Eu acho que é algo muito importante. E em relação a esse seguro de obra, uma coisa que o cliente sempre fala, por que a evolução de obra é evolutiva? Porque ela começa mais baixa, termina mais alta. Explica como é que a Caixa funciona para cobrar esse seguro para o cliente. Pronto, veja, o próprio nome já diz que é a evolução de obra. Então, esses juros de obra, ele vai estar caminhando junto com o avanço da obra. Então, se minha obra está correndo, então, se eu assinei meu contrato e a obra vai começar hoje, então eu vou estar com as prestações menores. Mas aí essa obra vai avançando, a minha prestação também vai avançando e vai crescendo. Gente, a gente tem que lembrar, às vezes a gente se depara com muitos clientes dizendo assim, eu não vou comprar porque eu vou ter que pagar a evolução de obra. A evolução de obra, ela é uma seguridade para você. E a gente tem que colocar na cabeça, e a gente também tem que analisar, que quando a gente compra um imóvel na planta, a gente está comprando mais barato. Se a gente for comprar esse imóvel já pronto, a gente vai estar pagando muito mais caro. Mas Camila, eu passei esse período pagando a evolução de obra. Se você juntar todo o período que você vai pagar da evolução de obra e verificar o valor que esse imóvel vai valer de valorização quando estiver pronto, vai ser irrisório. A gente teve empreendimentos, por exemplo, que iniciaram, né, isso já faz uns 3, 4 anos atrás, mas a gente está falando de 3, 4 anos atrás, que foi logo ali, com valores de 120 mil, 122 mil. Esses mesmos imóveis de 3, 4 anos atrás, que foi comprado na planta a 122 mil, quando ele estava pronto, ele já estava valendo 200 mil. A gente chegou aí a ter uma valorização aí em torno de 80 mil em 3 anos. Então, você acha mesmo que em 3 anos você pagou 80 mil de evolução de obra? Não. Então, é essa conta que o cliente tem que fazer. Às vezes se apega a essa situação e às vezes é a capacidade financeira que a gente tem no momento. Não só a capacidade financeira, mas como o nosso ganho. Eu estou comprando um imóvel na planta hoje e quando ele estiver pronto, ele vai valer muito mais do que eu comprei. Então, é essa conta que a gente tem que fazer e não ficar remoendo sobre a evolução de obra. Que a evolução de obra, mais uma vez, a gente fala que é o compromisso que a construtora e a Caixa está tendo com você e a seguridade de que você vai ter esse imóvel e a seguridade de você mesmo, porque se acontecer algo com você no meio do percurso, a gente vai chegar junto também. O seguro ele vai estar cumprindo aqui dali e seus herdeiros vai receber esse imóvel.
Então, é isso que o cliente tem que pensar. Pensar no meu ganho como valorização, no meu investimento em comprar um imóvel na planta e as possibilidades que eu tenho de estar comprando um imóvel mais barato, de ter prazo, de parcelar a entrada. Porque se eu compro um imóvel novo hoje... Você tem que pagar tudo, não. Você tem que pagar. Então, tipo assim, se o imóvel é 200 mil, a Caixa vai financiar ali para você 160 mil, você tem que ter os 40 mil ali no ato. Eu até, às vezes, eu converso muito com o cliente e diz assim, mas só quer um imóvel pronto. Não, eu só quero o imóvel se for pronto. 2 anos é muito tempo. E normalmente o imóvel pronto vai gerar aí, por exemplo, hoje os imóveis que a gente trabalha geram uma média de 60 mil de entrada. E aí eu sempre pergunto a essa pessoa que tem uma renda média de 2.500, de 3 mil, quanto tempo você vai levar para juntar 60 mil? Às vezes você passa 5 anos, 6 anos e você não consegue juntar, a não ser que você tenha algum bem que você venda. E se você comprasse um imóvel na planta para entregar em 2 anos, não pagaria 60 mil, nem juntando entrada, nem juntando evolução de obra, e teria o imóvel. A gente já tem muito cliente que a gente atendeu há 2 anos atrás, e há 2 anos atrás só queria pronto. Se tivesse comprado antes, hoje já estava no imóvel, mas hoje ainda continua pesquisando. Ô Camilo, uma dúvida que eu fiquei. Caso o cliente compre um imóvel e perca o emprego, o que acontece com as parcelas? Ele tem um tempo, a Caixa dá um tempo a ele de carência para ele arrumar um novo emprego? Como é que funciona em relação a isso? Veja, a questão aqui vai depender de vários fatores, né? Como eu volto a repetir, as regras da Caixa ela pode mudar e vai ter várias situações. Por exemplo, a gente teve uma situação de uma pandemia que ninguém esperava, então a Caixa ela lançou vários tipos de recurso, de pausa de prestação, para o cliente não se prejudicar, vários recursos para que o cliente não perca esse imóvel. Quando o cliente perde o emprego, a gente aconselha que esse cliente vá na agência, fale com o seu gerente, né, com o gerente de habitação e veja qual a melhor situação para ele, para que ele não venha se prejudicar. Como a gente já comentou, cada cliente é único. Então, cada cliente ele vai ter uma situação diferente, mediante as possibilidades do CPF dele naquele momento. Então, se você perder seu emprego, não se desespere. Você procura uma agência mais próxima, se possível, a agência do seu contrato. Fale com o seu gerente e veja quais são as possibilidades que você vai ter naquele momento ali para você não se prejudicar e deixar de pagar sua prestação. Mas isso não é algo, é importante a gente ter essa ciência, mas é algo sempre que a gente pense assim, no investimento que eu vou ter de comprar um imóvel, da possibilidade que a Caixa está dando para os clientes, tanto através de subsídio, tanto a Caixa como o Estado de Pernambuco também, e não pensar no lado negativo. É importante sim a gente se precaver, dizer assim, se acontecer algo, como é que eu vou fazer, mas não colocar isso em xeque na hora de comprar seu imóvel. Não pense na parte negativa. Sempre pense no quanto eu vou valorizar, o quanto o meu dinheiro vai render ao comprar um imóvel. A gente sabe que a Caixa leva em consideração a renda familiar na hora do cliente comprar um imóvel, que ali para fazer uma composição de renda. Quantas pessoas podem participar de um financiamento? Só 2? Qual é o limite? Assim, às vezes tem um pai, mãe e um filho. Os 3 moram juntos, os 3 têm renda. Como é que poderia fazer aí essa composição de renda? Veja, eu já cheguei a fazer com 4 clientes, né? Então, eram pai, mãe e os 2 filhos. Então, assim, esse foi o máximo que eu já coloquei no sistema. Eu creio que é o máximo que aceita também, são os 4 com renda. E a gente pode juntar toda a renda familiar. Na realidade, não só a renda familiar. Então, às vezes você está querendo comprar um imóvel junto com um amigo, com um primo. Enfim, se todos tiverem renda ali, todos podem comprar, juntar as rendas e comprar um imóvel. Então, eu posso juntar com minha mãe, com meu pai, com um primo. Agora, lembre-se, a partir do momento que a gente está comprando no Minha Casa Minha Vida, todos esses 4 clientes, eles são donos desse imóvel. Então, é muito importante a gente passar isso também para o cliente. Então, se um desses
posteriormente quiser comprar outro imóvel, ele não vai mais poder comprar no Minha Casa Minha Vida, porque essas quatro pessoas eles estão entrando como participantes. Sim. Os 4 vão assinar esse contrato. Então, depois de 2 anos, 3 anos, surgiu a necessidade de um desses 4 comprar outro imóvel. Eles vão poder comprar, vão sim, mas em outro programa, que é o que a gente chama que é o SBPE. Então, eles não vão ter benefícios do governo, por exemplo, porque eles já aderiram a esse primeiro imóvel. Mas até 4 pessoas com renda conseguem juntar e comprar um único bem. Ô Camila, o benefício do subsídio do governo federal, ele vai de acordo com as faixas da renda, né? Sim. Que você comentou, faixa 1, faixa 2, faixa 3. E o benefício do governo estadual? Quem é o cliente que tem direito ao programa Morar Bem? Até quanto ele precisa ter de renda? Ele precisa morar em Caruaru? Ele pode já ter tido outro imóvel? Quem é o cliente que pode ganhar esse valor? Veja, a regra do Morar Bem ela é muito parecido com o do Minha Casa Minha Vida. Então, o Morar Bem é comprar o seu primeiro imóvel, né? Como se trata de algo que é do estado de Pernambuco, então o cliente tem que morar e trabalhar em Pernambuco, tá? Porque é um benefício para os pernambucanos. Então, a gente tem que morar e trabalhar em Pernambuco. Primeiro imóvel. O Morar Bem é 20 mil para todos os clientes que possuem até 2 salários mínimos. Então, são 2 salários mínimos. Então, hoje a gente teve aumento do salário mínimo, né? Em janeiro a gente teve aumento que foi para 1.518. Então, 2 salários mínimos é a renda máxima que esse cliente pode ter para poder solicitar o Morar Bem. E o principal, o valor do imóvel até 190 mil e só entra empreendimentos caixa. Tanto o empreendimento na planta como a alocação de recursos. Às vezes a gente tem construtoras que eles já constroem todo o imóvel, né? Todo ali, aquele lote ali de imóveis, mais de 12, 15, 20 unidades que já estão prontas e ele pode colocar como alocação de recursos 190 mil. Aqueles clientes que vão comprar aquelas casas prontas ali, eles vão poder entrar no Morar Bem. Mas a regra é o primeiro imóvel, morar e trabalhar em Pernambuco, né? Ter até 2 salários mínimos, tá certo? E o imóvel ser até 190 mil, que isso é muito importante, né? Porque aí a gente porque às vezes acontece de eu ter 2 salários mínimos, mas eu querer um imóvel que é mais caro e tem que ser empreendimento caixa na planta ou alocação de recursos. Ô Camila, acho que para a gente finalizar um assunto que também as pessoas têm muita dúvida, e eu acho que é muito pertinente a gente trazer aqui, por mais que a gente atenda muito cliente da renda formal, né, o servidor público, funcionário de rede de saúde, prefeitura, mas a gente sabe que a maioria dos caruaruenses são renda informal. E o processo ali de compra acaba sendo diferente e a gente tem também aí uma polêmica com as entrevistas da Caixa, que muita gente tem medo, e se eu for reprovado na entrevista, eu vou perder meu dinheiro. Por que acontece essa entrevista? Porque o cliente de renda informal passa por entrevista, como é que ele deve se preparar para essa entrevista, o que é que ele não pode fazer. Eu acho que é o momento da gente falar sobre isso, porque também a gente vai entrar na fase do imposto de renda, né, daqui a um mês, mais ou menos. E às vezes o cliente acha que o imposto de renda deixa a renda dele formalizada e ele não vai mais para a entrevista, a gente sabe que não é assim. Queria que tu falasse sobre isso também para a gente finalizar por hoje. Pronto, sobre a questão da renda, né, a gente sabe que a formal a gente vai apresentar ali o contra-cheque, a atenção que a gente tem que ter para a formal é justamente isso, colocar de fato e apresentar todas as rendas formais que eu tenho, não adianta omitir. Então, o cuidado que a gente deve ter, no caso, o cuidado cliente que você deve ter ao ser formal é de fato apresentar ali para o corretor todas as suas rendas. Não adianta, como a gente falou anteriormente, só apresentar um contra-cheque. Tem que apresentar todos, porque a gente vai verificar que sua renda é maior e aí você não vai assinar seu contrato e aí você vai ficar ali pelo meio do caminho e vai se frustrar. Então, para os clientes formais, ter realmente esse compromisso de apresentar todas as rendas.
Para os clientes de renda informal, a Caixa ela faz uma análise sobre a situação financeira e sobre como está a inadimplência, né, do financiamento habitacional, tanto no Minha Casa Minha Vida quanto no SBPE. E a gente vive realmente num momento em que a inadimplência ela está elevada. Então, como a inadimplência está elevada, os critérios da Caixa para aprovação também são elevados. Então, isso vai impactar tanto os clientes de renda formal quanto os clientes de renda informal. Porém, a gente já tem um olhar diferente para aquele cliente de renda informal, porque a gente sabe que é difícil a gente mensurar, né, e a gente ter essa comprovação do quanto de fato ele ganha mensalmente, né? Então a gente precisa ter um olhar mais criterioso para esse cliente e a gente precisa da ajuda do cliente, tá? O cliente ele tem que informar como é a renda dele, o cliente tem que informar qual é a média de recebimento dele e ele tem que ter na ponta da língua, vamos supor, situações, né, que garantam aquilo que ele faz. Porque da mesma forma que acontece às vezes na renda formal do cliente querer omitir algum tipo de contra-cheque, acontece também na renda informal. Às vezes o cliente ganha menos e ele quer dizer que ganha mais para conseguir mais financiamento, para ele conseguir comprar aquele imóvel que ele deseja. Então, às vezes, um exemplo, ele ganha R$ 1.500, mas aí ele fala para o corretor, né, que ganha 2.000. E acaba gerando essa situação, porque 2.000 é a renda que ele precisa para comprar aquele imóvel, mas não é a renda que ele ganha. Bom, Camila, muitas vezes ele coloca lá 2.000, ele é aprovado no sistema, ele gera um contrato, ele paga sinal e na hora da entrevista ele não consegue comprovar esses 2.000, ele só consegue comprovar 1.500. Acaba que às vezes ele nem passa na entrevista, tem que cancelar tudo que foi feito, perde dinheiro, porque teve aí esse arrumadinho de uma renda que não existe. Né? Exato, e a gente vai bater na tecla novamente, a gente precisa que os clientes tenham responsabilidade em informar a renda correta. Isso vai acontecer tanto para o cliente que ganha menos e está dizendo que ganha mais, tanto com o cliente que ganha mais e está botando a renda para menos. A gente vai conseguir identificar. A Caixa, ela consegue, o gerente da Caixa, por exemplo, ela consegue identificar na entrevista essas situações. Então, ela vai conseguir, dependendo da forma, da desenvoltura do cliente, na hora de falar, se aquele cliente realmente faz aquilo que ele está dizendo que faz. E se ele ganha realmente aquilo que ele botou lá na ficha Caixa e na aprovação. Porque o que acontece? A gente tem esse compromisso com o cliente perante o correspondente, tem esse compromisso com o cliente, com o corretor, com a imobiliária, que o que o cliente está passando é a realidade. Então, a gente insere essa informação no sistema, analisa esse cliente no sistema, porque o sistema está, de fato, acreditando naquilo que eu estou alimentando, tá? Perante o que o cliente falou. E aí, a gente monta todo o dossiê do cliente e o cliente vai para a parte oral, que é justamente ele ali se defender e informar para o gerente que ele de fato ganha aquela renda. Ah, Camila, mas às vezes acontece de meses eu ganho mais. Essas situações o gerente também vai identificar e ele vai conseguir separar essa situação. Às vezes em um dezembro a gente ganha mais, no São João a gente ganha mais e isso não quer dizer que é todo mês. Então, na entrevista a gente vai conseguir se defender em relação a isso e na entrevista a gente vai conseguir mostrar para o gerente o que a gente faz. O que a gente bate muito na tecla para você, cliente, quando você vai, é que você realmente cumpre a sua realidade. E a realidade dentro daquilo que você nos apresentou. Se isso tudo é verídico, você não vai ter nenhum problema na entrevista. Agora, se você chega lá na entrevista, você não sabe informar o que você disse que faz. Você não consegue contabilizar o dinheiro, né? A conta não fecha quando você fala quantos serviços você presta e não chega naquele valor. Então, o gerente ele vai conseguir identificar ali que aquilo ali não é real.
Então, se é algo que fugiu muito do que você colocou ali, o gerente vai dizer, ó, perante o que você está falando aqui, eu creio que sua renda não é 2.000, é 1.500. Então, você não vai estar aprovado para os 2.000, você vai estar aprovado para 1.500. Porém, quando a gente coloca isso na análise, a gente vai para um cenário totalmente diferente. E aí acontece, das vezes, do cliente realmente não conseguir arcar com aquele valor de entrada que deu diferente, ou o cliente realmente não vai, ou ele fica desacreditado porque ele queria uma prestação menor e como ele botou uma renda menor, mas ele ganha mais, a prestação dele vai ser maior e às vezes ele vai se desinteressar ali porque a prestação ficou maior. Então, essas situações é o que a gente orienta muito para o cliente para ele passar a realidade. Não adianta aumentar a renda ou não adianta diminuir renda para se encaixar num perfil que não é dele, porque isso vai ser pego. E tanto no sistema, né, que a gente já tem um impacto por ser renda informal, quanto na hora da entrevista. Então a gente precisa realmente juntar aquelas informações, extrato bancário, fatura de cartão de crédito. Todo mundo hoje recebe Pix, né? Exato, notas fiscais do que eu faço, entendeu? Porque às vezes acontece, de fato, do cliente receber tudo em mãos. Mas aí se eu tenho informações que condizem, eu tenho ali, hoje a gente utiliza um WhatsApp. Então, ó, eu posso receber em mãos, mas eu tenho ali, ó, meus pedidos no WhatsApp, eu tenho notas fiscais no mercadinho que eu compro os materiais para fazer algo. Então, essas informações a gente consegue. Se aquilo realmente existe, a gente vai conseguir comprovar. Então, não é uma entrevista que vai fazer ou não você reprovar, é você mesmo. Porque a partir do momento que eu falei algo que não é realidade, não é o gerente que está ali reprovando, é o cliente mesmo. Então, essa responsabilidade, cliente, é sua. Passar a renda correta ou a média do que você ganha é sua, e não do corretor, e não da construtora, e não do correspondente, é do cliente. Quando o cliente reprova ali, foi ele que foi reprovado. Então, são essas situações que a gente tem que colocar realmente claro para o cliente e jogar essa responsabilidade para ele. Porque se ele vir com um jeitinho, esse jeitinho ele vai ser desmanchado. E aí a responsabilidade é totalmente dele. Ele que vai perder o imóvel ali. E às vezes até tudo que, basicamente a maioria das rendas informais hoje, eu acho que não tem nada que você faça que você não tenha uma forma de você comprovar, né? Se você vende algo, você vende no WhatsApp, no Instagram, e você sabe falar o que você vende. Então, eu acho que é muito disso. Às vezes o cliente tem essa preocupação de, será se o gerente vai me aprovar? Vai, se você se aprovar. Se você realmente souber falar do que você faz, com segurança. A gente já tem muito cliente, por exemplo, que faz unha. E aí, quantas unhas você faz no mês, qual é o valor que você cobra, é essa conta que o gerente vai fazer para bater a renda ali que ele está dizendo na hora de fazer a simulação e na hora de fazer o contrato. E se você faz, você sabe o que você faz. Então, você não vai ficar imaginando ou parando ou tendo insegurança ao falar isso para o gerente. Porque você vai ser de imediato, eu faço 10 unhas por dia, então você trabalha quais dias da semana, então essas contas você já vai estar ali passando e o gerente vai estar calculando. Então se você tem aquela média mesmo ali, as informações vão bater. Não, Camila, mas eu tenho que tirar o material. Sim, esse material vai ser tirado e você vai informar para o gerente que você tem um custo tanto de material para fazer tal serviço. Então, tudo isso é dado, no caso, e é falado na entrevista. Então, não precisa ter medo, não precisa ter receio. O gerente não está lá para reprovar, ele está lá para aprovar. Quem reprova é você mesmo, é o cliente que se reprova, não é o gerente. Então, o gerente está ali para aprovar e para atestar que tudo que você entregou ali está sendo válido. Então, se algo não sai como planejado, não é culpa do gerente, é culpa do próprio cliente que deixou de informar algo, né, que não estava ali pronto ou não estava explícito no que ele informou anteriormente. Ô Camila, e esse cliente, quando ele reprova numa entrevista, por exemplo, aconteceu alguma coisa, ele reprovou, cancelou tudo, ele pode tentar de novo e com quanto tempo?
Veja, a gente tem que entender realmente como foi essa reprovação, né? É muito importante a gente ver todo o histórico do cliente e dizer assim, ó, não, ele reprovou porque realmente a renda não bateu. E aí, se ele realmente diz que tem aquela renda ali, ele procurar subsídios, né, que vá ali comprovar o que ele faz. Então, sempre vai ser uma abertura de conta, conseguir tirar esses recebimentos e colocar numa conta para a gente ter ali, ó, a comprovação que mensalmente entra aquele valor, ter situações de realmente ter declarações, por exemplo, isso também ajuda. Então, se eu consigo reunir isso, em um mês, 2 meses no máximo, a gente pode estar submetendo novamente para uma análise e submetendo novamente para a entrevista. Então, se foi situações assim de questões que realmente eu não consegui comprovar, abrir conta, né, para colocar aquele dinheiro ali, para ter aquela movimentação, isso daí vai ajudar bastante. Porém, essa abertura de conta ou essas situações que são feitas não era para ter acontecido depois de uma reprovação. A gente tem que também lidar agora com a importância do momento em que eu penso em ter um imóvel. Se eu penso em ter um imóvel, preciso me planejar para ter esse imóvel. E esse planejamento começa numa abertura de conta na Caixa, numa utilização de um cartão de crédito da Caixa, de aderir produtos na Caixa, de movimentar a conta da Caixa, porque provavelmente, né, como eu falei anteriormente, 95% dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida são feitos na Caixa. Então, qual é o banco que eu vou priorizar? A Caixa. Ah, não, Camila, mas eu já tenho conta em outro banco e faço tudo em outro banco. Porém, o financiamento que você está pegando é na Caixa. É uma relação de troca, né? Uma relação total de troca. Então, para os clientes que estão pensando agora em aderir um imóvel, procure a CRM, já vão se planejando e já vão abrir a conta. Vai abrir a conta, vai aderir nos produtos da Caixa, vai movimentando essa conta, porque quando você decidir qual é o imóvel que você vai comprar, você já está ali, é um cliente fidelizado Caixa. Então, a sua aprovação, com certeza, vai ser uma aprovação totalmente diferente se você não tivesse nada na Caixa, que é uma das grandes preocupações que a gente está tendo agora, porque realmente a Caixa ela começou a reprovar os clientes que não têm relacionamento com a Caixa. Então, a gente fala de fato de que o cliente precisa se relacionar com a Caixa precisa conhecer o cliente que ele vai oferecer o financiamento. Então, cliente, você foi reprovado, não perca tempo. É o seu sonho, né? Porque primeiro a gente precisa saber realmente se o cliente quer o imóvel. Porque às vezes a gente lida numa situação de que o cliente só vai porque, eu deixo ali tentar, mas não é o objetivo dele. Então, se fosse o objetivo realizar esse investimento, sair de um aluguel, procure um correspondente, né? Procure o nosso escritório, abra sua conta, faça o seu cartão de crédito, gere fidelidade, que é através de seguros. A gente tem vários seguros pequenos que cabem dentro do orçamento e cria esse relacionamento, que eu garanto a você que sua aprovação ela vai ser mais tranquila e mais fácil, certo? Claro que a gente precisa de um tempo de experiência. Então, para esse cliente que foi reprovado e ele não desistiu, porque não é para desistir do sonho, né? Porque não é porque você foi reprovado agora que você não vai comprar mais nunca. Então, você pode ter sido reprovado agora, pode criar esse relacionamento com a Caixa e daqui a 2, 3 meses, fazendo tudo isso que eu estou falando, movimentando, tendo produtos com a Caixa, priorizando a Caixa como o seu banco principal, você vai ter uma outra realidade. E a gente já viu vários clientes que saíram de uma reprovação para uma aprovação. Mas vai depender totalmente de você como cliente ir atrás da sua aprovação. Não, mais uma vez digo, da mesma forma da reprovação, a aprovação é responsabilidade totalmente do cliente.
Não vai ser a CRN, não vai ser a construtora e não vai ser o gerente que vai aprovar o cliente. Ele mesmo que se aprova. Da mesma forma que ele se reprova, ele também se aprova. Então, é muito importante o cliente ter essa concepção e essa consciência. É isso, então se você quer continuar muito bem informado e fazer um financiamento tranquilo e seguro, continuar acompanhando a gente vai deixar o arroba da CRN, o arroba de Camila, que lá vocês vão lá no Instagram, vocês vão continuar tendo essas e muito mais informações.